Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, bem-vindas ao nosso canal. Hoje mais uma aula do Centro Espírita Josué Caboclo Cigano. Vamos começar com a oração inicial. Fechem os olhos, elevem os pensamentos a Deus. Senhor, nosso Pai, ilumine os que agora estão começando essa aula, para que eles possam continuar no caminho e nos ensinamentos de seu Filho. Que assim seja. Continuando da aula onde paramos, o item 3 do subitem 4, quer dizer, o subitem 3 do item 4, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele termina dizendo, é o que ensina o Espiritismo. No item 3, que é a explicação, enquanto tivemos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada, enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Quer dizer, os objetos dos nossos desejos, ele já disse que é a verdade. Olha como ele nos conhece profundamente bem. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetite, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices. Quimera é um monstro. Ele é da mitologia grega, ele destrói tudo, ele não é só um monstro, ele é um dos piores monstros que existe. E o seu herói, o que o destrói, vamos dizer assim, é Belerofonte. Continuando. De maneira que, com ele, impossível se tornar ser ajuizados, nem por um instante. Quer dizer que com o nosso corpo a gente não consegue ser seres extremamente ajuizados, vamos dizer assim, mas ele ainda vai mais fundo, ele diz nem por um instante. Todavia, se não é possível conhecer puramente coisa alguma enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, lícito é esperá-lo, com homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não lhes afigura de modo algum temível. Os grandes poetas, filósofos, artistas, eles de forma alguma temem a morte. Na verdade, eles exercitam isso. Como? Hoje nós chamamos de dinâmicas, mas são puramente manifestações da nossa imaginação que nos leva a um estado de morte, como seria, morrer. Então, essas filosofias, esses sentimentos de morte não são temíveis para aqueles que vivem com amor. Está aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por motivo dos órgãos corporais, e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Trata-se, porém, apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. Ele cita o livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 2, e a segunda parte, o capítulo 1. No subitem 4, dos conhecimentos que foram deixados por Platão, mas foram escritos por Platão, mas são de Sócrates, a alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastado para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas.
quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz com que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, são porém as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objetos de suas predileções. O que é que ele está dizendo aqui? Que quando morre, as pessoas que continuam vagando, ele colocou um exemplo dos túmulos, que são vistas, é porque elas ainda têm aquele resquício, aquele apego com a vida material. E isso traz a forma que ela materializa, a forma como ela pensa naquilo. Então, isso faz com que algumas pessoas vejam, mas veem a forma dela. Quando ela finalmente se libertar disso, ela vai conseguir voltar. Ele continua: não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria, e é descrito, qual mostra o Espiritismo nas evocações. Mas ainda no tópico acima se diz que a reencarnação no corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Outra coisa não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma que boas resoluções tomou na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. Isso também está escrito no Céu e o Inferno, na segunda parte, nos exemplos. O subitem 5, que é uma outra ideia que Sócrates trouxe vindo através do livro de Platão. Após a nossa morte, o gênio, daimon, que é demônio, que nos fora designado durante a vida, e fazendo parênteses, quem estuda Sócrates sabe que quando ele fala em gênio ou demônio, ele não diz exatamente o ruim e o mal. Por isso que agora há pouco ele teve que especificar que as almas que ficam aqui são almas más. Então, o demônio para ele é tudo aquilo que é sobrenatural e tem poder. Então, após a morte, o gênio, ele chama até de gênio aqui, que é daimon, que é demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores e de reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos da erraticidade. No subitem 6, os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. No entanto, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. E Allan Kardec explica: a palavra daimon significa demônio, da qual fizeram o termo demônio, né? E não era, na antiguidade, tomada à má parte, novamente o que eu acabei de explicar, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Também os espíritos, diz que os espíritos povoam o espaço. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhe transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Ponde,
em lugar da palavra demônio, a palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e terás a doutrina cristã. Olha que legal. 7. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Né? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Palavras de Allan Kardec. Subitem 8. Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida de um modo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo. Decompondo-se, volta-se à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir-se bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus, da ciência e pensamentos. Da alma mais ou menos imaculada de impurezas materiais, que se impedem de elevar-se para o divino e retém nos lugares da sua estada na terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situações que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com inúmeros exemplos que não põe sob as vistas. O Céu e o Inferno, parte 2. 9. Subitem 9. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres, ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não dos ornatos estranhos, mas com os que lhes são próprios, só esse poderá guardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Equivale isso a dizer que o materialismo, como o proclama para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, conseguintemente, um incentivo para o mal. Ou seja, ele está dizendo que os materialistas são incentivadores do mal. Que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta outra vida, a entrada na vida futura. O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1. Continuando no subitem 10. O corpo conserva bem impressos, os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidente os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar não de aparecer, mas de ser homem de bem. Colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão. Deparai-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência: o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã essa máxima, mas vale receber do que cometer uma injustiça. O mesmo pensamento exprimiu Jesus usando desta figura: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra.
capítulo 12, itens 7 e 8. Subitem 11. De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sono e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates aos Juízes. Segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nenhuma interrupção, nenhuma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Houvessem Sócrates e Platão conhecidos ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois, ter sido dos que secundaram a Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim precisamente por se acharem, mais do que os outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que, finalmente, pode dar-se, façam eles agora, parte da Pleiade, dos espíritos encarregados de ensinar os homens as mesmas verdades. Ele está dizendo que pode ser sim Sócrates e Platão e os seus, aqueles que são os mais evoluídos hoje. 12. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitem esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros, mútuo desprezo. Não está aí o princípio da caridade, que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe os inimigos? Subitem 13. É pelo fruto que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provenha mal, de boa quando dê origem ao bem. Esta máxima pelos frutos é que se conhece a árvore se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. No subitem 14, a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Quer dizer que a riqueza não é do homem que é rico? É. A riqueza não é dele, a riqueza é da terra. Quando ele morrer, ele não vai levar. Entenderam? Por isso que ele nem explica aqui, ele continua já direto para o subitem 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prezam menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Grave coisa foram que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhe tornassem propícios. Mas não, verdadeiramente justos e retos, só o são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens.
Novamente, deuses não é Deus, que ele diz que é um Deus único, ele chama de deuses os espíritos mais evoluídos, que entram em contato com Deus e trazem a matéria para a gente. Então ele está dizendo aqui que os mais belos sacrifícios e preces não são mais importantes que a alma que zela por Deus, por manter a palavra. Capítulo 10, item 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. No subitem 16, é isso. Chamo homem vicioso a esse amante vulgar que ama mais o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores, e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma o mar, silêncio os ventos e sono a dor. Allan Kardec disse: o amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que, entre aspas, o amor não é nem um deus, nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, fecha aspas, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal. Essa proposição lhe foi imputada como crime. Quer dizer, disseram que por ele ter dito isso, ele seria criminoso. A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e então pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despejando-se pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. Subitem 18. É disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Diz o Evangelho, agora a palavra de Allan Kardec, e entre aspas, vedes a palha que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está em vosso olho. O que é que significa isso? Você vê um cisco no olho do seu irmão e não vê um poste no seu olho. Entendeu? Jesus disse, e você ainda quer ajudar o seu irmão, então tira primeiro o poste do teu olho, para que você possa ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Subitem 19. Se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência, com o lhe mostrar a verdadeira causa das certas afecções. Faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. Olha que coisa. Subitem 20. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra. Questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante, nos capítulos 2, 3 e 4. Está dizendo que Sócrates falou que
a humanidade, porque ele trata desse planeta, né? O homem, ele fala assim, comete só mal depois que sai da infância. Então Sócrates está dizendo que existem locais que não. Sócrates, perdão, Allan Kardec está dizendo que existem mundos evoluídos que isso não acontece. Então, 21. Ajuizado serás, não supondo que sabes, porque ignoras. O que é que ele está dizendo aqui? Que tem juízo aquele que não acredita saber o que ele deixou de lado, né? Ele tem juízo. Então vamos lá. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não forem, não nos preocupemos com eles. E não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. É assim que se deve proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas que, quase como no seu tempo, e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam de sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. Que triste. E por isso, nós vamos, na oração final, pedir a Deus pela alma e iluminação desses irmãos, que são os mártires, assim como Jesus. O capítulo 1 nós vamos deixar para a próxima aula. A oração que Jesus nos ensinou em honra e homenagem aos irmãos que lutaram e pereceram perante os outros irmãos materializados, encarnados, mas por Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Porque se perdoarmos aqueles que nos devem, também nossas dívidas serão perdoadas. Um forte abraço, fiquem com Deus.